paz do Senhor para a igreja, toda a igreja, os alunos do IBAT e todos aqueles que ouvem e amam a palavra de Deus. Mais uma vez aqui no livro de Teologia, no capítulo 3 da unidade 2 e a primeira lição. A excelência do ministério cristão, falando ainda da liderança da igreja, daqueles que cuidam, que direcionam, que orientam, que apacentam o rebanho de Deus, que é o corpo de Cristo, a igreja. Vamos falar no capítulo 3 a respeito das finanças, pastor, das finanças de um líder. Existem muitos paradigmas, existem muitos erros no meio do âmbito eclesiástico e social. E aqui nós vamos falar a respeito disso. O que as Escrituras nos ensinam a respeito da finança, do salário de um líder, daquele que cuida da obra da igreja de Deus. 3.1, fundamento bíblico. Todo líder honesto, que guarda os conceitos de Deus, que cuida e que apacenta do corpo de Cristo, que apacenta o corpo de Cristo, que é a igreja, ele tem direitos, ele tem autonomia diante da igreja e diante da sua honestidade de ser cuidado na parte financeira, de ser assalariado, né, na questão financeira. Na carta que Paulo escreve aos irmãos da Galácia, ou aos Gálatas, no capítulo 6, vai falar a respeito disso. Paulo ensina que os conhecedores da palavra de Deus deveriam cuidar das necessidades materiais daquele que ensina na casa de Deus. O que Paulo evidenciou para a situação cultural da época, para aquele momento com a igreja? Que aqueles que fossem ensinados, aqueles que fossem discipulados, eles teriam o dever de cuidar, de sustentar, se fosse necessário, aquele que estivesse ensinando. Na carta, nós vamos ver aqui na frente, no capítulo 6, Paulo evidenciando a respeito desse momento. E o que é instruído na palavra, reparta de todos os seus bens com aquele que o instrui. Não erreis. Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também se fará. O que nós recebemos de graça, a Bíblia nos ensina que nós devemos dar de graça. E quando eu recebo um líder, quando eu recebo um discipulador, um mestre, uma pessoa que vai cuidar, que vai me ensinar e vai me discipular ao reino dos céus, eu tenho o papel de cuidar dessa pessoa, segundo as Escrituras, segundo Paulo menciona na carta aos Gálatas. Isso tudo envolvido com amor, com consenso, com moderação, um coração puro e um coração sensato e cheio de amor.
Quando eu recebo a palavra através de uma pessoa, nessa postura, eu tenho a alegria, ou pelo menos eu devo ter a alegria de zelar, de cuidar dessa pessoa. 1 Coríntios, Paulo escrevendo aos irmãos de Coríntios, da cidade de Coríntios, na primeira carta, ele também vai falar um pouco a respeito desse cuidado, da parte financeira, de dividir os bens, de um não ter mais e o outro não ter menos, mas ele vem falar de uma igualdade social. Aqueles que trabalham integralmente no ministério são dignos de viver materialmente do Evangelho. Hoje nós vivemos uma sociedade eclesiástica gananciosa, tentando, através da palavra, convencer a igreja a depositar todos os seus valores e todos os seus bens e trazendo sobre si um grande engano. Precisamos, o líder, a organização precisa ser moderada. A organização precisa respeitar a igreja, precisa respeitar o discipulado, precisa respeitar aquele que ele está ensinando. E não é através de ditadura, não é através de tirania eclesiástica que eu vou conquistar os benefícios de Deus. O zelo de um líder, o cuidado de um líder pelo corpo de Cristo, que é a igreja de Deus, a virtude de Deus, os benefícios de Deus virão sobre a vida dele, pautado na honestidade, na sabedoria, no amor. Em alguns momentos, Paulo relata que ele não gostaria, ele não queria ser cuidado pelos irmãos, pela igreja. Ele queria trabalhar. Paulo era um construtor de tendas. Ele fazia questão de trabalhar para que ele não fosse perseguido. Porque em várias situações, naquele momento, naquela época, Paulo sofreu as perseguições, como se estivesse tirando da igreja, como enganador. E ele relata, falando, eu sou apóstolo. Eu sei que eu sou apóstolo, eu sei que eu posso. Mas Paulo, ele não exigia isso, ele não imprimia sobre a igreja. Era com zelo, as pessoas vinham e depositavam com zelo, com alegria, com cuidado, porque tinham entendido a mensagem do Evangelho e do Reino de Deus. Quem jamais milita a sua própria custa, quem planta a vinha e não come do seu fruto, ou quem apacenta o gado e não se alimenta do leite do gado. Então, Paulo ele vem fazer essa ilustração, falando daquilo que ele poderia receber como alimento, como sustento. Ele ministraria a palavra, estaria cuidando do ministério, e a igreja estaria cuidando dele com seus benefícios. Houve um momento, no ministério do Mestre, de Jesus, Deus levantou algumas mulheres, como Rosana, como não me lembro agora, me fugiu aqui, mas Deus levanta mulheres que tinham entendido o chamado do Mestre, para, através das suas fazendas, sustentar o Mestre na sua trajetória. Então, Jesus nunca ostentou, Jesus nunca oprimiu ninguém a lhe dar nada. O que as pessoas faziam é porque tinham entendido. Uma das pessoas era Susana.
Eu lembrei aqui, tem o caso de Marta e Maria e Lázaro. E Jesus, quando vinha passando muitas vezes, cansado das viagens, o lugar que Jesus repousava, que sabia que ele ia ter o alimento, ele sabia que ele ia ter o banho, a janta, o almoço, com zelo, com carinho, com integridade, era na casa desses homens, dessas pessoas. E era na aldeia de Betânia. Se eu quiser, se eu entender a obra de Deus, eu ainda vou continuar cuidando de Jesus. E a minha casa ainda pode ser uma aldeia de Betânia. Paulo escrevendo para Timóteo, agora aqui, ainda falando do fundamento bíblico na temática das finanças, Paulo escreve para Timóteo, a primeira carta para Timóteo, no capítulo 5, Paulo recomenda que a liderança da igreja deve ser honrada e estimada, principalmente os que trabalham no ensino e no doutrinamento do povo de Deus. Paulo ele traz a observância da importância de cuidar daqueles que estão ensinando, que muitos já desprezam o ensino, muitos hoje desprezam os líderes, desprezam os obreiros, os pastores, aqueles que cuidam da obra de Deus com zelo, desprezam. Mas porque não entenderam ainda a importância e não aprenderam dentro das Escrituras o conceito de zelar e de cuidar daquele que ministra a santa palavra de Deus com honestidade. Dentro dessa temática, aqui falando, está escrito dessa forma, 1 Timóteo 5, os presbíteros que governam bem sejam estimados por dignos de duplicada honra, principalmente os que trabalham na palavra e na doutrina, ou seja, no ensinamento, porque diz a Escritura, não ligarás a boca do boi que debulha, e digno é o obreiro do seu salário. Paulo evidencia aqui, para esses homens que lideravam a igreja, que eles fossem bem estimados, que eles fossem honrados, de duplicada honra, por causa da doutrina e do ensinamento. A igreja do século XXI tem desprezado aquilo que muitas vezes, ou aquilo que é a essência do evangelho, o ensino, a doutrina. A doutrina ou a sã doutrina, que é a palavra de Deus. Dízimos e ofertas. Quando eu entendo, quando a igreja entende, ou quando um líder entende que no partir, no compartilhar com Deus, Deus não vai querer de mim 90%, mas 10%, isso vai me fazer entender que eu fiquei com a melhor parte, ou com a maior parte. E muitas vezes, muitos, por resistência a doar, a dar, dentro da casa de Deus, não entregam nem 10% daquilo que Deus deu. Então, Malaquias, no livro de Malaquias, vai falar um pouco a respeito da promessa, da bem-aventurança daqueles que dizimam, do resultado daqueles que dizimam com o coração alegre. Não adianta também eu dizimar por formalidades. Não adianta eu dizimar com medo de que Deus me repreenda. Eu preciso dizimar entendendo que eu vou estar sendo participante da
prosperidade, do anúncio do reino de Deus. Porque é para isso que serve os dízimos na casa do Senhor. É para manutenção. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E depois fazei prova de mim nisto, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal, até que não haja lugar suficiente para a recolher. Ou seja, Deus está falando de abundância. O homem que entendeu, ele vai colher com abundância. Deus não vai barganhar. Deus não vai receber negociata. Deus não faz troca. O que Deus examina é o meu coração. Se ele está aberto. Se ele não estiver, eu preciso orar. E o líder, ele precisa orar. O obreiro, ele precisa sentir essa alegria, entender e se alegrar. E compartilhar com o reino do céu. Pensamentos errados acerca do dinheiro. A igreja neopentecostal, hoje, no século XXI, tem trazido um ensinamento errôneo a respeito da primazia das finanças. Ou seja, um homem de Deus, ele só pode ser próspero se ele só pode ser espiritual se ele for próspero. E isso é um erro. Isso é um erro. Isso é uma pregação. Esqueceu, inverter os valores. Amaram mais o dinheiro do que a obra de Deus. A Bíblia diz: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Mas hoje se inverteu os valores. Estão buscando primeiro os valores a serem acrescentados, as coisas a serem acrescentadas, e deixando por último a primazia, que é o reino de Deus. O dinheiro é a raiz de todo mal. Uma leitura, na leitura do texto de Paulo, o Timóteo vai falar um pouco a respeito desse momento. O amor, a raiz de todos os males, não é o dinheiro. Jesus, ele recebeu no seu nascimento alguns homens que lhe trouxeram dádivas, ouro, incenso e mirra. E o ouro que eles trouxeram era para o zelo, para cuidado. Maria precisava de uma casa, precisava de alimento, Jesus precisava de alimento. E Deus estava dando condições, estava cuidando do Filho de Deus, usando esses homens. Homens que vieram do Oriente, porque Israel ainda não tinha entendido a chegada do Filho de Deus, do Salvador. E Paulo vai relatar aqui a respeito dessa visão. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Não o dinheiro. Eu posso ter dinheiro, mas se eu tiver amor ao dinheiro, então eu vou estar fadado ao erro e à queda. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda a espécie de males. E nessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmos com muitas dores. Paulo relatando nessa carta para Timóteo, na primeira carta, a respeito de algumas pessoas que tinham caído nesse erro de amar mais os seus bens, de amar mais a sua prosperidade. Então, hoje, nós precisamos ficar apercebidos com relação à informação de
de igrejas que estão trazendo um falso ensinamento a respeito da primazia da prosperidade. Eu posso ser próspero, mas a primazia minha tem que estar em Deus. Mateus 19, 23. O rico não entra no céu. É mais um pensamento errado. Nós vemos a passagem de Zaqueu, Jesus abordando Zaqueu, e em vários momentos Jesus foi requisitado para estar para visitar a casa daqueles que o requisitavam. Mas no caso de Zaqueu, Jesus mesmo se convidou, um rico, em cima de uma árvore. Zaqueu amou o Senhor, adorou o Senhor e foi salvo. Então é possível, né? Então o rico pode entrar no reino dos céus. Eu posso ser próspero. Deus pode me fazer rico. Mas eu preciso vigiar aonde está o meu coração. Porque aonde estiver o meu tesouro, aí estará o meu coração. Disse então Jesus aos seus discípulos: em verdade vos digo que é difícil entrar um rico no reino dos céus. Jesus falou que era difícil. Ele não falou que era impossível. Um pouco mais os discípulos nesse momento vem questionar o mestre, assim, mas então é difícil, vai ser muito difícil, vai ser impossível. Como que o homem vai entrar? Como que o rico vai entrar? Eles preocupados. No caso daquele homem rico que ele não quis deixar a sua riqueza, e Jesus falou assim: ao homem é impossível, mas a Deus tudo é possível. O crente não pode ser pobre. É mais um pensamento errado que nós vemos nesses dias, né? O crente, ele pode, porque ele pode ser pobre, mas a evidência do crente, do homem de Deus, é o reino. Se eu margear, se eu embasar a minha vida espiritual dentro da prosperidade, eu vou estar fadado ao engano e ao erro. Se nós lermos o livro de Provérbios, nós vamos ver Salomão escrevendo, um homem que era muito rico, e ele falou a respeito desse tema, a respeito da importância de guardar os conceitos de Deus. Porque muitas vezes a alegria nossa, ou a alegria do homem de Deus, ela tem que estar no Senhor. Okay? Pensamentos distorcidos e oriundos da teologia da prosperidade. Pecados e perigos financeiros. Nós vamos ver aqui rapidamente alguns pilares a respeito de perigos de uma vida financeira, algo que nós precisamos, principalmente o líder, precisa focar, precisa ter a visão, a ótica de se rever seus conceitos para não cair no erro, para não sofrer o dano e depois jogar a culpa em Deus. Muitos planejam, muitos não planejam as suas compras, seus gastos. Hoje, no século XXI, o cartão de crédito tem sido o inimigo número 1 de todo aquele que não tem o controle financeiro da sua casa. Ter cartão de crédito é comprar o que não precisa com o dinheiro que não tem. E muitos fazem isso. Cartão de crédito não é dinheiro. Cartão de crédito é dívida. E esse é o perigo. A avareza, o desejo
excessivo, de ter, de crescer, né? A cobiçar, dar passo naquilo que não pode alcançar, naquilo que Deus não falou. Ganância, desejo exagerado de possuir, inveja, possuir aquilo que os outros conquistaram, sem poder. Mentira, opressão e engano, preguiça. A preguiça pode levar o homem à decadência financeira. E isso é bíblico. Salomão, o rei que pediu sabedoria e Deus deu riquezas, Deus deu riqueza para ele, porque conhecia o coração. Roubo, olho mau, empréstimo e dívidas. Tudo isso são pecados e perigos que podem fragmentar a vida financeira de um líder. Então, a vida financeira de um líder tem que estar pautada num planejamento, tem que ser equilibrada. O homem que é sábio, ele sabe fazer isso na sua casa e na casa de Deus. Continuando aqui, planejamento financeiro. Falei um pouco sobre planejamento financeiro. O obreiro precisa aprender a planejar as finanças domésticas. Precisamos aprender a controlar, a comprar o que é necessário, a gastar o que eu posso e a gerenciar as receitas, aquilo que está entrando e que está saindo. Precisamos controlar, precisamos ser sábios, equilibrados. Precisamos gastar o que nós podemos, não o que nós queremos. E isso, eu entro no contexto, faço uma abertura aqui da necessidade da esposa ter essa cumplicidade com o seu esposo, com o seu líder. E nem falo nem como líder espiritual, nós estamos tratando da finança do pastor. Mas toda mulher que é sábia, ela sabe ter cumplicidade com o seu esposo, principalmente a mulher, né? A esposa de um líder, a esposa de um pastor. Tem alguns pontos aqui, alguns pilares que norteiam o resultado satisfatório dentro de uma vida financeira. Então, o planejamento, quando eu planejo, eu estou trabalhando em prol da minha vida familiar, para que não haja conflitos, para que não haja adversidades. Um bom planejamento, ele vai ajudar. O planejamento, as bases de um planejamento. Priorizar as despesas. Eu preciso priorizar. Eu não posso comprar aquilo que excede. Eu não posso comprar aquilo que eu não preciso no momento. O que tem que gerenciar no meu coração não é primeiramente o que eu quero, é se eu posso. Eu quero comprar um produto. O produto é caro, eu posso primeiro. Então, eu preciso priorizar. Qual que é o produto? O que eu preciso? Eu preciso priorizar essas despesas. Evitar compras emotivas e impulsivas. Os nossos olhos aguçam por obter e por gananciar se nós não tivermos cuidado. Principalmente um pastor, um líder, precisa gerenciar isso na sua vida familiar. Aplicar corretamente as receitas fixas. Aquilo que aquilo que está entrando e aquilo que vai sair. A minha despesa, a minha contabilidade. Eu preciso
gerenciar para ver se aquilo que eu quero está dentro do meu planejamento. Investir corretamente as receitas extras. Então, vai aqui esses pilares que vão ajudar um homem de Deus e que precisa estar inserido na vida, no comportamento de um homem de Deus. Se ele quiser conduzir bem a obra de Deus, ele precisa conduzir aqui, primeiro, a sua casa. Se ele não souber fazer isso, se ele não estiver empenhado em fazer isso na sua casa, na casa de Deus, ele vai ter problemas. Enfim, finalizando aqui esse capítulo, aí a referência, Instituto Bíblico da Assembleia de Deus. O núcleo é o núcleo IBA de Glória. Se você entrar no canal do YouTube, se você entrar no YouTube e digitar núcleo IBA de Glória, vai estar direto no nosso canal. Dê um like, se você gostou, inscreva-se, acione o sininho de notificação, você vai estar recebendo as notificações. Nós temos também um trabalho, uma interação com o Facebook, nosso evangelista Fernando, que gerencia essa parte. E se você gostou, se você tem consciência e a alegria de contribuir para o reino de Deus, para que esse trabalho expanda e cresça, então se inscreva, dê o seu like e faça a sua parte. Amém? Vou estar me despedindo aqui com alegria no meu coração, estar compartilhando mais uma vez desse momento. Nós estamos aqui para aprender juntos. Ninguém é melhor que ninguém. Ninguém sabe mais que ninguém. Estou aqui também para aprender com a igreja, com aquele que nos ouve. Faça o comentário. Nos ajude a interagir e a compartilhar a palavra de Deus. Saudações para todos. Um forte abraço. E a paz do Senhor Jesus. A paz para todos. E até a próxima aula.